Kai Talks. Vamos falar de simulação? Olá, engenheiros! Sou o Thiago Faria e este é mais um episódio do podcast Kai Talks. Esse podcast é um espaço para bate-papos descontraídos com profissionais de diferentes áreas da simulação. A capacitação de um engenheiro é um ponto muito importante para a evolução profissional e valorização no mercado de trabalho. Estar atualizado com as tecnologias de ponta e saber aplicá-las no seu dia a dia se tornou essencial. O uso da simulação na engenharia é uma realidade e estar preparado para dominar essa tecnologia é um requisito. Como se capacitar para utilizar a simulação como uma ferramenta na engenharia? E quais são as modalidades de treinamentos disponíveis no mercado? Hoje vamos conversar com o gerente do Instituto e do Marketing da E3S, Lucas Camargo, que vai nos mostrar quais os passos para um engenheiro se capacitar no mundo da simulação. Fica com a gente que vai ser bem interessante. O Lucas Camargo é formado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, com MBA em Vendas, Negociação e Resultados de Alta Performance pela PUC do Rio Grande do Sul, atuando na E3S desde 2010. Lucas, seja muito bem-vindo ao Kai Talks. É um prazer ter você aqui no nosso podcast, sendo um dos idealizadores desse projeto. Olá, professor Thiago. Obrigado pelo convite. É muito interessante participar desse novo projeto da E3S e acho que temos vários conteúdos interessantes para discutir hoje nesse episódio. Sem dúvidas. Lucas, conta um pouco para a gente como foi para um administrador entrar em uma empresa de engenharia e se adaptar tão bem nesse universo da simulação. Excelente pergunta, professor Thiago. Realmente, um administrador, a formação conceitual oferece uma visualização, uma observação sistêmica de uma companhia, de uma empresa. Então, meu papel sempre foi fazer uma articulação interna na E3S e com seus stakeholders, né, para que a gente possa maximizar o alcance, né, de todas as atividades da E3S, seja na parte de treinamento, de licenciamento de software, de serviço. Acho que o administrador ele se encaixa muito bem na função de articulador, né? Nós temos um conhecimento super rico na E3S, né, e nos parceiros quanto ao conhecimento técnico, e eu tive bastante sorte, né? Ainda tenho essa oportunidade de desempenhar um papel fundamental em criar projetos, em desenvolver iniciativas e ligar pessoas ao nosso objetivo, que é realmente compartilhar o conhecimento de simulação com os nossos parceiros. E você já tinha trabalhado em alguma área relacionada à engenharia antes ou a sua primeira experiência foi aqui na E3S mesmo? Pois é, realmente, pela minha idade, não tive muito tempo de trabalhar com tantas outras experiências profissionais. Agora, lá se vão quase 11 anos dentro da E3S, onde pude trilhar um estágio, assistente, analista, e sempre respeitar essas fases com as responsabilidades e aprendizados condizentes. Então, realmente não tive uma experiência com engenharia anterior, só que essa experiência longa tem sido muito interessante no sentido de construir um raciocínio e construir responsabilidades. Eu acho que daqui a pouco, tanta experiência já dentro do E3S, que vem um título aí de honoris causas aí para você como engenheiro, né? Sim, estou esperando esse título. Já me chamaram de doutor, de mestre. É bom, desse jeito é bom. E Lucas, agora entrando um pouco no assunto de treinamentos, né? A gente está num momento onde a capacitação de um engenheiro é um ponto muito importante na vida profissional dele, né? E qual que você considera a principal motivação para um engenheiro aprender a utilizar a simulação como uma ferramenta no seu dia a dia? Muito bom, professor. Realmente vivemos na era da informação, do conhecimento, né? Recebemos muitos estímulos diariamente, isso não é diferente em nenhuma profissão. Na engenharia, existe realmente um potencial de aplicação em simulação computacional que, infelizmente, ainda não é exposto, não é trabalhado no seu integral potencial nas fases iniciais. Citamos aí exemplos de cursos de graduação, onde realmente a simulação apoiada por computador ela pode ser melhor explorada, e cabe a essas instituições, assim como o Instituto, outras empresas, complementar essa formação com esses conhecimentos, né, essas habilidades de praticar,
de uma maneira a contribuir com a formação do profissional. Então, sabemos que existe sim uma grande oportunidade em capacitar tanto aqueles que estão no período de formação, quanto aqueles que já estão formados, né, na nossa formação oficial, que são os cursos de graduação ou os cursos de tecnólogo, com esse conhecimento. E, claro, o conhecimento ele é algo contínuo, né? Então, não é uma pílula que você absorve em 4 anos de graduação e nunca mais vai voltar a ter acesso. Oferecemos, né, através do Instituto E3S, cursos constantes para reciclar esse conhecimento e aprimorar de acordo com a evolução da tecnologia. Ela está em constante movimento. E você até comentou sobre o uso da simulação já na graduação. Nós tivemos uma conversa com o Martin anteriormente, e ele comentou a importância da simulação nesse momento, né, da formação dos alunos, também para fixar os conhecimentos básicos de engenharia, para que você possa visualizar um pouco de maneira mais simples, que fique mais concreto, mais palpável, esses conceitos básicos da engenharia através da simulação. Excelente contribuição, professor. O professor Martin, o episódio ficou excelente e nós temos a sorte de trabalhar com o professor Martin, acompanhar e fazer essas discussões diariamente. Algo que sempre foi debatido internamente na E3S é como nós podemos ampliar o uso de laboratórios virtuais, né, que são capazes de simular com alta fidelidade os experimentos reais e mostrar para quem está nesse período de formação essas aplicações naquele mesmo momento. Então, sabemos desse potencial e, claro, isso é potencializado com a evolução dos hardwares, dos softwares, da conexão, né, da banda, que é tão importante para democratizar esse uso das ferramentas. Né? Nós falamos bastante de ferramenta, mas, claro, a ferramenta ela não é nada se o usuário não tiver o conhecimento do fenômeno envolvido. Então, é claro que a ferramenta ela é um meio para a aplicação do conhecimento. Né? Sem dúvidas. E, Lucas, como é que está o cenário atual de treinamentos na área CAI no Brasil? Então, professor, realmente existe um movimento muito interessante que tem crescido bastante nos últimos anos, né? Graças, de novo, conecto a minha outra resposta, né? A evolução das ferramentas, a democratização de acesso aos recursos, fazendo, né, uma conexão que o professor Martin também trouxe no episódio dele, que possibilita essa evolução no ensino de simulação, né? Nós temos o exemplo do Instituto, por exemplo, que dedica exclusivamente a utilização de simulação computacional, ao ensino de simulação, mas nós temos grandes e excelentes exemplos de utilização de simulação durante o curso de graduação, o curso de tecnólogo. Temos exemplos até de exemplos sendo demonstrados no ensino médio, né? E essa democratização, esse ensino cada vez mais fundamental, mais cedo, para realmente tornar esses jovens expostos a esses bons exemplos que realmente vai criar essa massa de utilização cada vez mais interessante. Então, existe sim um movimento de crescimento muito bom, muito legal, e que, né, tem bastante orgulho de, em nome da I3S, participar desse movimento e torcemos aí, trabalhamos para que cada vez mais seja democratizado, com mais empresas, com mais instituições, né? Só assim que nós vamos lograr êxito aí num crescimento tecnológico para o Brasil também. A gente sabe que simulação tem um papel central nessa articulação, né, professor? Não, sem dúvidas. E é interessante que a gente conversar também um pouco sobre o cenário internacional de treinamentos, né? A E3S oferece treinamentos em português e, além de treinamentos em português, também temos treinamentos em espanhol e em inglês. Como ela é uma empresa multinacional, presente na América Latina, nos Estados Unidos, na Ibéria, então nós temos também um campo de atuação no cenário internacional. E eu queria a sua opinião também, Lucas, para a gente comparar aqui com o Brasil. Como é que anda o cenário internacional nessa parte de treinamentos de um engenheiro na área de simulação? Então, professor, realmente o Brasil
passa por um momento de desenvolvimento muito forte, né? Existe realmente um, um acordo, né? Podemos usar essa expressão, entre universidades, um entendimento, né, entre universidades, entre instituições, entre empresas, de que nós precisamos tecnologias, entre elas simulação computacional, para que realmente os nossos profissionais, eu trago aqui exemplo de profissionais de engenharia, mas não só eles, né? Nós temos alguns episódios que nós já falamos sobre profissionais da área de saúde, né? Profissionais de outras áreas utilizando simulação. Cada vez mais esse tema vai ficar recorrente nas nossas discussões, para realmente evoluir essas áreas com o apoio de simulação e de outras tecnologias. Então, claro, Brasil, eu evito sempre usar a expressão de que o Brasil está atrasado, o Brasil está muito longe. Não, nós participamos também de uma certa vanguarda na tecnologia. A I3S é uma empresa de ponta, é uma empresa que cria software, que desenvolve software, que desenvolve cases com vários parceiros estratégicos e importantes de diferentes níveis. Então, eu acredito que nós temos sim uma bela jornada por cumprir, mas estamos no caminho certo, né? Estamos evoluindo, né? Temos as dificuldades políticas, econômicas no país, né? Temos as nossas deficiências quanto à parte educacional que estão sendo trabalhadas, mas nós não podemos também deixar de nos orgulhar pelo trajeto que nós já cumprimos, né? E sempre redefinir o que mais a gente quer para o futuro. Então, eu acho que no cenário internacional nós temos sim uma posição, talvez não seja uma posição ainda de completo destaque, mas já percorremos um trajeto bem interessante, né? Se a gente resgata alguns cases, né? Como nós disponibilizamos na nossa biblioteca técnica, como nós discutimos nos nossos cursos de pós-graduação, eu acho que a gente já realmente conseguiu trilhar um caminho bem interessante, professor. E é bem interessante a gente comentar nessa questão do cenário internacional, que nós temos muitos alunos que moram fora do Brasil, atuam como engenheiro fora do Brasil, e eles recorrem à E3S para procurar um curso que seja lecionado em português, por se sentirem mais confortável, apesar de falarem inglês, alemão, espanhol, outros idiomas, muitas vezes eles recorrem à E3S para procurar os treinamentos e se sentirem mais à vontade com essas explicações em português. Então, dá para ver que os engenheiros que têm esse treinamento voltado à simulação, eles podem atuar tanto no Brasil como em qualquer país do mundo sem nenhuma limitação. O cenário internacional de simulação é um cenário muito vibrante e que cresce a cada dia. Sem dúvida, professor. Ao longo desses anos, a I3S organizou, o Instituto I3S sempre primou por oferecer uma formação prática, né, de profissionais, sempre associando a teoria com o entendimento pela ferramenta, né? Utilizamos a ferramenta ANSYS, a ferramenta ROC, né, para a aplicação dessa teoria, né? Então, essa forma, esse modo de ensino, esse mix entre teoria e prática sempre foi extremamente valorizada e, inclusive, pelos nossos parceiros internacionais, né? ANSYS, CAD-FEM, né, NAFEN, nós temos grandes exemplos internacionais em que nós estamos num nível similar, e algumas aplicações até um nível realmente à frente quanto à nossa qualidade de ensino, o nosso modo de ensino. Então, quando você traz exemplos assim de alunos, não só brasileiros, alunos internacionais que optam por fazer um curso conosco, é realmente devido à nossa qualidade de educação, à forma como os nossos cursos são organizados. E aí eu trago um ponto super importante, professor, para a nossa discussão aqui, que é a qualidade do ensino, né, e essa preocupação nos pequenos detalhes. Estamos falando aqui por uma ferramenta de comunicação à distância, que é esse podcast, né, que é uma das ferramentas que nós utilizamos para nos conectar com o nosso público, né? Então nós temos, através dos nossos cursos de pós-graduação, por exemplo, aulas interativas que conectam o professor que está num ponto A ao aluno que está no ponto B, ao C, ao D. E aí, por exemplo, semana passada fizemos a abertura de um curso de extensão em eletromagnetismo. Para nossa surpresa, nós tínhamos um aluno na China, brasileiro, nós temos um professor de Portugal, nós temos um professor de Bogotá, né, na Colômbia,
Nós temos profissionais que moram nos Estados Unidos fazendo esse curso conosco, não só brasileiros, mas de outros países que entendem o idioma português. Então, de novo, a internet ela veio para quebrar essas barreiras, né? E o avanço, a democratização de hardware, de software e a democratização de banda, né, de internet mesmo, essa conexão, ah, tendo uma boa metodologia, estamos bem mais próximos. Né? Sem dúvidas. E dentro dessa conversa sobre os treinamentos, então, vamos fazer uma suposição, eu sou um engenheiro, ouvi falar sobre CAI, sobre simulação, sobre CFD, sobre FEA, sobre eletromagnetismo, e eu gostaria de começar. Né? Então, como assim, qual seria o tempo que um engenheiro precisa para se tornar um engenheiro de simulação? Você teria uma estimativa de como funciona esse processo? Nós tentamos evitar um número mágico, né? O número mágico ele tende sempre a criar frustração ou criar uma falsa sensação de segurança. Nós criamos cursos diferentes para diferentes níveis e para diferentes expectativas. Sentimos recentemente que existia um movimento muito sólido de estudantes ou de profissionais da engenharia que não conheciam muito pouco de simulação. Então criamos um curso gratuito que se chama Fundamentos de CAI, fica disponível no site da I3S, onde apresentamos o básico sobre simulação computacional, um pouco do histórico, análise estrutural, dinâmica dos fluidos, eletromagnetismo, elementos discretos, né, motivação do porquê estudar nessa área, a empregabilidade para essa área, e a partir disso, o profissional, né, o estudante, ele já começa a vislumbrar que área que ele gostaria. Né? Quero começar por estrutural, por dinâmica dos fluidos, quero começar por eletromagnetismo, por rock, né, por DEM, perdão, eu sempre uso o termo rock, mas realmente tem esse ponto inicial para decidir por qual física eu quero começar a estudar. A partir disso, então, nós aqui do Instituto, o que nós fazemos? Paramos, conversamos com o aluno e entendemos qual a tua expectativa com esse estudo. Quanto tempo você vai dedicar, né, para esse estudo? Né? Fazemos um diálogo para cumprir uma série de perguntas e aí sim conseguimos sugerir. Hoje, uma capacitação que nós chamamos de especialização, que é a mais completa, ela tem uma duração de 2 anos. E durante esses 2 anos, né, com os devidos intervalos, exercícios e tudo mais, nós entendemos que o participante ele sai num nível extremamente competitivo para atuar dentro das empresas. Então, eu gosto muito de fugir do número mágico, como eu falei, mas se fosse trazer um número mágico, acho que 2 anos, tendo já uma bagagem sólida de engenharia, é um número razoável para que ele possa conhecer bem a teoria, né, se debruçar, ele possa fazer muitos exercícios, praticar muito, né, e a partir desse momento aí sim que que ela vão conseguir ter um entendimento mais global. E claro, né, professor, como você sabe, você tem uma formação extensa, e como eu comentei agora há pouco, o processo de aprendizagem ele é constante. Né? Ninguém pode aprender um momento e se privar de atualizar o seu conhecimento. Então, tem que realmente continuar buscando, tem que continuar se atualizando, lendo, discutindo. Nesse ponto, criamos um ponto muito importante, que é a questão de networking. Né? Essa conexão entre os ex-alunos da pós, né, da nossa especialização, ex-alunos de outros cursos de curta duração, o que faz com que possa trazer esses exemplos para debate entre o grupo. Né? Exatamente. E eu gosto, dentro desse assunto, eu gosto de comparar os cursos de curta e longa duração de 2 formas, oferecidos pela E3S. O de curso de longa duração é para aquela pessoa que tem um interesse em atuar como engenheiro de simulação por completo. Então vamos supor que você escolheu a sua área de interesse seja a dinâmica dos fluidos computacional. Então, durante o curso de especialização, você vai aprender tanto a base teórica quanto na prática. Então, você vai ter um fundamento muito mais concreto. Então, você vai ter o tempo para absorver aquela parte teórica, entender, tirar suas dúvidas e implementar isso dentro do software através da softwares da ANSYS, utilizando isso como uma ferramenta para implementar ali o seu conhecimento para você extrair os resultados de interesse. E os cursos de curta duração, eu sempre
recomenda para aquelas pessoas que já têm um certo conhecimento ou de CFD ou da área, já conhece bem a física que você está estudando, então você procura o curso de curta duração com um tema bem específico e tem um foco muito mais aplicado. Então, um foco na ferramenta, no uso da ferramenta, te ensinando a como transformar aquele seu conhecimento em resultados através da simulação. Perfeito, professor. Excelente, excelente exemplo. E também essas formações elas são complementares, né? Como sempre discutimos. Eventualmente você desperta o interesse pelo tema de simulação fazendo um curso gratuito como o de Fundamentos de CAI, conhece a aplicação, se sente um pouco mais seguro e através de uma formação complementar, um curso onde você conhece o potencial das ferramentas, o potencial que não lhe foi apresentado até então, desperta esse interesse em se especializar no tema. Né? Então, é muito difícil fechar, sim, eu quero me especializar ou não quero me especializar. Às vezes, esse processo de conhecimento, você vai se tornando cada vez mais próximo à tecnologia e realmente vislumbra um futuro em trabalhar com ela. Né? Então, existe um processo de formação que ele é contínuo. Pode encerrar essa etapa fazendo um curso de fundamentos de CAI, pode encerrar essa etapa fazendo um curso de curta duração, se é suficiente para a sua aplicação e para o seu nível de expectativa com a tecnologia, ou você pode buscar uma especialização, você pode buscar um mestrado, né, numa universidade, um doutorado, você pode buscar um grupo de pesquisa. Nós temos excelentes exemplos no Brasil, né, de universidades que prestam um excelente serviço ao organizar grupos de pesquisa, né, estudos que contribuem muito com a indústria nacional. Então, realmente, o nosso objetivo com a nossa especialização, a gente sempre conversa, né? Não é competir com a universidade, ou, né, são complementares. A nossa formação ela tem um perfil específico de profissional que quer se especializar e ser um generalista dentro de análise numérica estrutural ou dinâmica de estudo computacional. Né? Temos os cursos de mestrado, os cursos de doutorado oferecidos pelas universidades tradicionais, que cumprem um currículo estricto sensu e que tem um nível de importância muito grande também. Né? Claro, tem as suas especificidades, tem a sua carga horária, tem o seu nível de cobrança, as suas produções, mas são cursos também de uma importância muito grande. São várias dessas universidades, faculdades, são clientes da E3S, em que usam as ferramentas como realmente ferramenta do dia a dia para apoiar essas pesquisas e que desenvolvem cases assim exemplares, né? E claro, formam uma massa crítica de professores, de pesquisadores que auxilia e contribui muito no cenário nacional. E Lucas, pensando agora nas modalidades de treinamentos, no momento estamos num cenário atual em que vivemos uma pandemia mundial, então todos tiveram que se adaptar a uma nova realidade. E claro, isso não foi diferente para os treinamentos na área de engenharia. E naturalmente os cursos IAD se tornaram uma necessidade para todo mundo que trabalha com educação. E como é que você enxerga o ensino EAD à distância na engenharia de simulação? Muito boa pergunta, professora. Essa discussão ela já permeia o ambiente da E3S, o ambiente de engenharia já há bastante tempo. E, claro, muitas mudanças foram aceleradas por conta da pandemia, né? Um triste fato em que alguns efeitos colaterais nós podemos capitalizar, né, e acelerar alguns movimentos importantes e interessantes. Um deles é realmente a virtualização do ensino. Né? Primeiro, não existe futurologia. É difícil eu falar para você assim, em 5 anos não existirá mais tal coisa, porque realmente a evolução das ferramentas computacionais, a evolução dos softwares, né, que são desenvolvidos, eles podem dar um novo rumo, mas certamente essa tendência do online, do EAD, ele é um caminho sem volta. Né? A gente sabe, cada vez mais temos recursos. De novo, trago esse exemplo. Esse podcast é uma forma de compartilhar informação, é uma forma de, né, há anos atrás, principalmente no Brasil, era menos democrático, né, esse acesso. Então, quando a gente fala de EAD, de online, principalmente por parte do Instituto, nós começamos esse movimento de uma maneira bem sólida há uns 8, 9 anos atrás. Eu me lembro bem, o meu trabalho de conclusão de curso, o meu trabalho de MBA foram sempre focados no EAD, né,
o compartilhamento, na democratização do EAD para a engenharia. Então, recorri a vários autores, né, conversei com um grande especialista no Brasil chamado Lito, em ensino à distância, discutimos técnicas de EAD para a engenharia, principalmente para o tema de simulação, e realmente estamos organizando nesse inteirinho, nesses últimos 8, 9 anos, uma modalidade em que realmente atenda a demanda da engenharia e que tenha, sobre acima de tudo, qualidade. A gente sempre tem que pensar no ponto final, o nosso aluno, né, o nosso lá naquele ambiente dele, qual é o conteúdo que mais vai prender a atenção dele, estimular para que ele pratique e para que ele possa, no futuro, realmente aplicar aquele conhecimento que ele está adquirindo naquele momento. Então, esse movimento de virtualização, ele já acontece há alguns anos, professor, e certamente foi impulsionado pelo tema da pandemia. E essa curva, a E3S, ela já trabalha com ensino à distância há muito tempo, porém não dá para negar que essa curva de aprendizado durante essa pandemia foi muito intensa. Então, você diria que o ensino presencial, que é presente aqui dentro da E3S, ele vai precisar ser repaginado em todas as áreas de ensino, não só falando na área de simulação, mas você acredita que vai haver uma repaginação desse ensino presencial, da maneira que nós lecionamos presencialmente? Sim, sem dúvida. De novo, não existe futurologia, mas o que nós podemos trazer de dados, né, do que vem sendo discutido, que vem sendo planejado, inclusive internamente, é de um movimento de ensino híbrido que mescla as atividades de atividade à distância com atividades presenciais, para aqueles que puderem ter atividades presenciais, né? Então, sabemos do apreço que existe pela atividade presencial, porque é importante, né? Tem um nível de importância, conhecer, tocar, é sensorial, é humano, tem um nível de importância super legal, né? Vivenciar, estar imerso no ambiente, tem um apreço interessante. Então, se for possível aliar isso a um complemento de tecnologias que propiciem pílulas de conhecimento fora do período de sala de aula, certamente vai ser muito enriquecedor. Mas nós temos que pensar em trilhas paralelas. A trilha que o aluno pode cursar 100% presencial com o apoio de tecnologias, né, de educação à distância, que é o que a gente chama de ensino híbrido, e nós temos um complementar, que é realmente o caso da E3S, também, como esse exemplo que eu trouxe agora há pouco. Um curso que é oferecido no Brasil, por, às vezes, professores que estão fora do Brasil, e alunos consumindo que estejam no Brasil e fora do Brasil. Né? Como essa turma de eletromagnetismo, nós tínhamos alunos da Colômbia, da China, de Portugal. Então, certamente, um grupo desse dificilmente seria reunido se fosse exclusivamente de cursos presenciais. Então, nós não podemos afirmar que o curso vai morrer, vai acabar o curso presencial, mas certamente existe um movimento muito sólido na virtualização e também na transformação, no complemento através do ensino híbrido, professor. Excelente. E Lucas, então, conversamos aqui sobre os treinamentos, o engenheiro ele tem a sua curva de aprendizado, ele definiu qual que é o principal interesse dele, se é um curso de longa duração, curta duração. Ele se capacitou. E como está o mercado de trabalho no Brasil e no mundo para os engenheiros que trabalham com simulação computacional? Certamente o profissional, não só o profissional de engenharia, como estamos discutindo aqui, profissionais de outras áreas que dominam a utilização dessa teoria e dessa prática, tem um nível de empregabilidade superior. É natural. Né? Temos aí skills básicas, né, idiomáticas, né? O engenheiro, o profissional saber um idioma inglês, saber um idioma espanhol, né? Ter as skills de relacionamento bem avançadas, são também um grupo extremamente fundamental para a empregabilidade. Sabemos da importância do networking. E tem aquelas outras hard skills de utilização de software, utilização da teoria, né, resolução de problemas reais. Então, realmente existe um nível de empregabilidade interessante, existem muitas empresas buscando profissionais com esse tipo de conhecimento, existe uma valorização sólida, não só no mercado internacional, mas no mercado nacional. Hoje a E3S tem uma massa de empresas muito interessante que utilizam as soluções oferecidas pela E3S, pelos parceiros, e nós
conhecemos o dia a dia. A ferramenta ela não é nada se não tiver alguém que saiba operar da maneira correta, né? Se você coloca besteira na entrada, vai sair besteira na saída. Então, além de ter uma ferramenta potente, uma ferramenta que realmente resolva os problemas, um ferramental excelente, né, computadores bons, né, precisamos de usuários excelentes. Né, e as empresas têm esse entendimento. E claro que a melhor estratégia de retenção, além de um clima organizacional muito bom, é realmente você oferecer uma remuneração diferenciada. Né? E claro que os profissionais, de novo, falo aqui não só de engenharia, de outras áreas que dominam essas tecnologias, tem que saber se posicionar, tem que saber valorizar esse conhecimento. E quando a gente fala de valorizar esse conhecimento, não é só saber e falar para os seus pares, mas sim demonstrar. A gente sempre comenta com os nossos alunos da pós-graduação, dos cursos de curta duração, fez um trabalho legal, fez uma pesquisa legal, dá visibilidade para isso, né? Compartilha no LinkedIn, compartilha numa rede social, participa de eventos, né? Faz apresentações com empresas da área. Isso traz uma valorização. Então, o conhecimento por si só da tecnologia, ele gera uma empregabilidade X. Se você potencializa isso com networking, potencializa com pessoas chaves no processo, certamente você vai potencializar isso por 5, 6, 7 vezes. Né? E, de novo, a gente sempre tem aquela brincadeirinha aqui do mercado de CAI. Né? O mercado de CAI é composto por 3 pessoas. Eu, você e alguém que a gente conhece. Então, a dica que eu dou aqui para quem nos escuta, né, nossos alunos, que é uma massa extremamente interessada, faça um networking. Aproveita o momento de interação com seus pares na sala de aula, aproveite o momento dos webinars que a 3S organiza, aproveite os eventos, aproveite as empresas que têm problemas e apresente as suas soluções, né, estar presente. Então é um composto, professor. Você sabe muito bem, né? Você também recebe muitas propostas de empresas pedindo indicação de alunos. E sempre o preponderante é o quê? Relacionamento, conhecimento, capacidade de se expressar, né? Isso tem um peso muito importante. E até fica uma dica para corroborar tudo que você comentou sobre o mercado de trabalho nacional e internacional na área de simulação. Para quem quiser, dentro do LinkedIn tem uma parte dedicada a vagas, né, de emprego, e aí você joga ali umas palavras-chave, como CFD, FEA, FM, você pode jogar simulação, análise estrutural, enfim, palavras-chave, né, que remetam à simulação computacional, e você vai ver que existem diversas vagas, tanto no Brasil quanto no mundo. Você pode selecionar a opção mundialmente e vai dar para você entender um pouquinho mais o que as empresas procuram, quais tipos de capacitação, quais softwares elas gostariam que você conhecesse. Então, é bem interessante para quem tiver um interesse de saber como está o mercado de trabalho, se aprofundar numa das ferramentas que poderia ser o LinkedIn para procurar essas vagas. E Lucas, para a gente finalizar, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os nossos convidados, né? Como você enxerga o futuro da simulação na engenharia aqui no Brasil? Olha, temos um oceano azul, temos muitas oportunidades e realmente acho que estamos num momento super importante de impulsionamento de utilização da tecnologia. Nós tivemos pessoas no passado que trilharam um árduo caminho para construir tudo que nós usufruímos hoje. Né? Certamente, futuramente, você vai vir trazer aqui o professor Clóvis Malisca, talvez para conversar, e ele vai poder debater um pouco mais sobre isso, né, nas apresentações que ele traz para a I3S. Nós temos o exemplo do professor Avelino, também, que é um grande expoente no mercado brasileiro, né, de simulação. Nós temos grandes profissionais que construíram uma jornada extremamente sólida, em que hoje nós temos o dever, nós temos a missão de continuar impulsionando e valorizando. Né? Para aqueles mais jovens, aqueles que estão iniciando esse caminho, fica esse dever de realmente seguir estimulando os seus pares, seguir oferecendo, dando visibilidade, pesquisando, né? Desenvolvendo trabalhos com o apoio dessas tecnologias para cada vez mais democratizar e fazer com que a nossa engenharia nacional possa melhorar, ter visibilidade. Né? De novo, o Brasil
tem muito potencial de crescimento, né? Estamos trabalhando forte, a indústria brasileira trabalha forte, investe nesse tipo de tecnologia, e eu acredito que com o uso de tecnologias e como a simulação, tem outras tecnologias tão importantes quanto, nós vamos chegar em espaços muito interessantes aí. Lucas, eu queria agradecer muito sua presença aqui no Kai Talks. Nós podemos discutir um pouco sobre os treinamentos na área de simulação e qual é a sua importância dentro do cenário de engenharia aqui no Brasil. Excelente, professor Thiago. Agradeço muito pela oportunidade. Fico muito feliz em ver esse projeto, o Kai Talks, caminhando tão bem. Episódios aí super interessantes para ser lançados e futuros, né? E é mais uma iniciativa para democratizar esse conhecimento. Esperamos aí que esses episódios possam encorajar diversas pessoas a se debruçar, a compartilhar com seus pares, e realmente só assim que nós vamos evoluir quanto nação. E fica aqui um agradecimento especial a você, Lucas, que é um dos idealizadores e que mais incentivaram a criação do Kai Talks e que agora está sendo tão importante para a comunidade de simulação aqui do Brasil. Muito obrigado. Valeu, professor. Muito obrigado e até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados que nessa primeira temporada do Kai Talks vamos trazer um episódio novo todas as quintas-feiras, sempre com convidados especialistas na área e que vão nos trazer um novo tema envolvendo o mundo da simulação computacional. E se você quiser saber mais sobre esse tema, dá uma olhada na biblioteca técnica da E3S, entra em esss.co e vai na aba Conteúdo. Lá tá cheio de material legal sobre esse assunto e muitos outros sobre simulação. Até mais! Confira no blog da E3S o maior arquivo de conteúdo sobre simulação da América Latina. esss.co/blog. Kai Talks, o seu podcast sobre simulação computacional.